Olha aí, parece aí que as últimas reuniões do Bolsonaro com seus advogados não trataram apenas dos problemas jurídicos do Bolsonaro. Não! Os advogados perceberam uma coisa. Pô, Bolsonaro, então aí você recebeu dinheiro de relógio vendido, de joia vendida, recebeu 17 milhões de Pix. A gente tá aqui trabalhando de graça, igual burro de carga para você, com trocentos processos, e a gente aqui igual de otário para trabalhar para você, Bolsonaro. Não ganha nem cliente novo, porque não tem nem tempo, é tanto processo que aparece teu que não dá nem para captar cliente novo. Pior, o advogado que aparece na mídia para ganhar clientes novos, ele tem que ganhar o processo. E no seu aí, Bolsonaro, é um caso perdido. Então, vai pagando. E o Bolsonaro não quis. O Bolsonaro se recusava a pagar seus próprios advogados. O Bolsonaro demorou aí para liberar parte dos 17 milhões que ele ganhou aí em Pix. Lembremos, ele ganhou muito mais de 17 milhões. 17 milhões são apenas os primeiros 9 dias da campanha ali para Pix do Bolsonaro. Foi muito mais que introlável. Então, o Bolsonaro aí pagou agora, nessa semana, uma cifra milionária para seus advogados e ficou um mal-estar. Mal-estar suficiente para vazar na imprensa. Eu vou te falar, quando vaza na imprensa, é porque isso aí já tá um burburinho entre muita gente. Vou falar, o advogado é caro, viu? Eu que sofro perseguição judicial, quando eu falo, nossa, o Thiago tá sofrendo perseguição, ninguém nunca fala da perseguição patrimonial, que também foi feita ao Lula, foram feitos a muitos dos inocentes ali que o Sérgio Moro prendeu ilegalmente, é feita ao Thiago aqui, que você tem que gastar o dinheiro que você tem e dinheiro que não tem em advogado. No caso, o Bolsonaro cometeu inúmeros crimes, então para ele não tem problema, mas eu vou falar, para quem não fez nada de errado e você vê pagando dinheiro que você nem tem, que você podia comprar alguma coisa, viajar, fazer qualquer coisa, tá pagando em advogado, é fogo, viu? É fogo. E aí, no caso do Bolsonaro, o que acontece é o seguinte, até semana passada, todos os advogados que o Bolsonaro teve trabalhavam com ele por amor, ou seja, trabalhar com ele voluntariamente, gratuitamente. Porém, é a opinião do Thiago aqui. Parece que o Bolsonaro, esse mito, o cara que era o paladino da honestidade para os bolsominions, parece que até os advogados perceberam, pô, esse cara é bandido, esse cara tá roubando dinheiro público e a gente fica aqui trabalhando de graça. Se ele fosse inocente aí, nossa, o Alexandre está o perseguindo, como diz que é, a gente faria de graça, mas não é não. Então os advogados começaram a cobrar também. Deu ruim pro Bolsonaro. A coisa começou, que foi o que irritou o Bolsonaro. Agora eu comecei a entender nos últimos dias como é que foi aí a linha do tempo disso, como é que isso se deu. O COAF identificou ali que estava entrando ali muito dinheiro de muitos PIX na conta do Bolsonaro. E aí falou, isso não é normal. São transações atípicas. Atípica é o quê? Pô, imagina uma conta que não está recebendo quase nenhum Pix. Inclusive eu lembro de bolsominions, eu cheguei a mostrar aqui em abril, bolsominions dizendo que tentaram fazer Pix para o CPF do Bolsonaro e que não dava, estava bloqueado no Banco do Brasil. Provavelmente ele não tinha nenhuma conta com Pix, que o Pix era o CPF dele, ou era alguma conta que estava restrita ou bloqueada, enfim. Aí o Bolsonaro colocou uma conta no CPF dele e começaram a fazer isso. Aí imagina um Pix ali, uma chave Pix que recebe 0, de repente começa a receber um monte. É atípico, obviamente atípico. Se tratando de Bolsonaro, eu, você e a Polícia Federal suspeitamos que tenha lavagem de dinheiro lá também. Cheguei a explicar aqui uma vez, tem até uma série que ensina isso, a Breaking Bad. Tem um episódio em que ele tem muita grana de venda de drogas, ele não tem como usar o dinheiro, que ele tem tudo em dinheiro em espécie. E aí o advogado dele fala, pô, e se você fizesse aí uma campanha de doações para você? Aí ele fala, não, isso é uma humilhação, não vou pedir doação. Ele fala, não, se milhares de pessoas doarem para você, no meio dessas doações você põe parte do seu dinheiro ilegal. E aí entra como dinheiro legal. Porque se você pegar um depósito de 1 milhão na sua conta, vão investigar de onde veio essa grana. Mas se são milhares de depósitos de $20, $50, $100, ninguém vai investigar isso tudo. Então aí você consegue fazer isso. Caso o Bolsonaro aí, ó. Só que o Bolsonaro ficou bravo, não era por conta dessas ilações, dessas suspeitas de crime dele, não.
que o Bolsonaro ficou bravo é que os advogados ficaram sabendo quanto ele arrecadou em 9 dias. E aí, vamos aí à desinformação da imprensa. A imprensa falou que Bolsonaro arrecadou 17 milhões. Isso é fake news. Ele arrecadou muito mais, porque o relatório do COAF pegavam 9 dias, que eram os 9 primeiros dias da campanha. A campanha do Bolsonaro começou a bombar no dia 5 ou 6. E depois foi bombando por umas 2 semanas. Até que veio a notícia lá do COAF, aí baixou bem. Então foi bem mais de 17 milhões. Aí imagina os advogados do Bolsonaro assim, ó. O quê, meu amigo? Você tá aí para ser preso, eu quebrando a cabeça aqui de noite, eu aqui escrevendo documento, eu com minhas secretárias, meus secretários, ajudantes, escrevendo petição por STF de noite, você aí recebendo dezenas de milhões de reais e não pagando um centavo, e aí a gente vai ver os autos do processo, e é uma prova pior que a outra, mostrando que você pegou dinheiro público. E aí eu aqui de otário, trabalhando de graça, cobraram. Ô, Bolsonaro, imagina a irritação do Jair Bolsonaro quando chegaram o Fábio Weingarten, lá o Bueno, outro advogado dele, com a nota assim, ó, pague ou a gente vai embora. Pois bem, o Bolsonaro se recusou, o Bolsonaro reclamou com inúmeras pessoas, isso foi na semana passada, muito provavelmente na reunião que teve quando o Bolsonaro estava no Palácio dos Bandeirantes, tá? Muito provavelmente ali. Bolsonaro se recusou, reclamou com muitas pessoas, mas até então não tinha vazado. Ao que tudo indica, ele reclamou também com os advogados que não queria pagar, mas acabou pagando aí uma cifra, não fala um valor. Sempre que um advogado, principalmente quando é esses caros aí, caríssimos, você vai contratar, tem ali no contrato que o valor que você paga é secreto, é uma cláusula esqueci agora o nome, confidenciabilidade, é isso? É uma cláusula que é confidencial ali o valor, então nem o Bolsonaro nem os advogados podem falar, mas por interlocutores aí do Bolsonaro é uma cifra milionária que ele teve que pagar a contragosto. Então veja bem, o cara pede doação dos bolsominions para pagar supostas multas que recebeu. Aí ele não pagou as multas, recebeu o Pix e não pagou as multas, o que já pode ser considerado aí estelionato. Porque se eu peço dinheiro para alguém para fazer uma coisa e a pessoa me dá, porque a pessoa se sente ali, causa uma emoção na pessoa, de pena, de dó, de revolta, seja do que for, e eu não uso dinheiro para essa coisa, não é mais do que um estelionato. É igual alguém pede o dinheiro para você e fala, olha, me dá aí um dinheiro que eu vou fazer um trabalho aqui para você. Você dá o dinheiro, a pessoa não faz o trabalho. Te enganou, vai embora. Ó, me dá um dinheiro que eu te vendo esse celular aqui, eu te dou em troca. Você me dá o dinheiro, eu não te dou o celular, é estelionato. No caso, ele não pagou as multas, se recusou a pagar as multas. Já tá errado. Aí ele nem para pagar os advogados ele quer usar, quer dizer, é tudo para ele. É um nível de sanha por dinheiro dessa família aí, que é uma loucura. É o que falava aí da Michelle, ela queria tudo para ela, para matar os peixes, as carpas do Palácio da Alvorada, que foram presentes lá do imperador do Japão, cada carpa custa mais de R$2.000, mata todas elas, vamos ver quanto de moedinha jogaram aí, R$1.800 de moedinha? R$1.800 de moedinha, vamos pegar aí pra gente, é nosso. Não dá pra vender as carpas, se ela soubesse, ela vendia as carpas, hein? Ela ia fazer uma criação e vender carpa, não tenha dúvidas. Mas não sabia, achou que era peixinho que não valia nada. Burra, né? Achou que no Palácio do Presidente ia ter um peixinho que não vale nada. Burra, além de tudo é burra. Além esse pessoal é assim. E aí, ficou um mal-estar. O mal-estar vazou na imprensa. O que eu comecei a tentar descobrir é o seguinte, quem vazou na imprensa? Foram interlocutores do Bolsonaro ou interlocutores dos advogados dele? E aí, não descobri por 100%, mas pelo que muitos dizem, é gente do Bolsonaro que vazou ali para uma repórter do Globo, que é porta-voz do bolsonarismo. Mas por ser porta-voz do bolsonarismo, ela também é porta-voz dos advogados. Mas é gente do Bolsonaro por quê? Porque falaram que a cifra é milionária, ou seja, mais de R$1 milhão. O advogado jamais falaria para a imprensa, olha, recebi tanto assim do cliente, mais do que isso. Então é coisa de quem está reclamando de pagar muito mesmo. Agora, o cara reclamar de pagar, quando ele recebeu em Pix mais de 17 milhões, olha, realmente a coisa tá ruim. Então imagina que se a situação jurídica já tá ruim, agora a situação, clima dele ali com os advogados também não tá dos melhores. E os advogados do Bolsonaro estão agora em pânico, porque eu falei aqui num vídeo de ontem, eles descobriram
a estratégia aí, tudo indica ser a estratégia do STF, que é condenar todo mundo, mas principalmente condenar aquele pessoal que, principalmente eles estão no meio do bolo, vão acabar sendo condenados, mas condenar o pessoal que delatou o Bolsonaro em depoimento e usar essas delações para ali mostrar o maior incentivador foi Jair Bolsonaro. Por quê? Porque temos pessoas que foram condenadas. Uma coisa é o investigado falar uma coisa. Olha, o cara foi investigado por um crime e diz que foi incentivado por fulano. Tá, mas se o cara não for condenado lá na frente, não adianta nada. Nossa, então fulano investigou ele a fazer uma coisa que ele foi absolvido depois? Então fulano não cometeu crime algum. Porém, fulano incentivou ele a fazer alguma coisa que é crime, que ele foi condenado por isso, pô, então fulano tá com problema aí. O que fulano fez? Tá incentivando centenas de pessoas a cometerem crimes? Então os advogados descobriram isso e agora, talvez seja o motivo aí da cobrança ao Bolsonaro, é o seguinte, eles vão se dedicar ao processo do Bolsonaro 24 horas por dia, coisa que um escritório grande não pode fazer quando tá fazendo isso voluntariamente. Inclusive, a parte que eu mais gostei foi que a imprensa aí contactou ex-advogados do Bolsonaro que se mostraram surpresos, disseram, nossa, a gente nunca recebeu um centavo. Então o cara roubava os cofres públicos, ele estava ali vendendo presentes que recebia de propina por centenas de milhares de dólares. Tinha presente aí que valia 17 milhões aí o colar que foi pego, imagina o que não foi pego. E não pagava nada pra vocês, seus otários. Fez todo mundo de otário. Esse pessoal da extrema-direita é muito burro com o Bolsonaro. Mas é muito burro. Olha, ele fazer os imbecis lá de otário, tá, nos terroristas lá, os mais radicais. Mas, pô, até o pessoal lá que é letrado, versado, formado com pós-doutorado, são todos feitos de otário pelo capitão. Com aquele papinho lá, com aquela cara de sonso dele lá, o cara pegando aí milhões ilegalmente e os caras sem cobrar nada. Só cobraram os advogados aí que estão nesse processo, que estão vendo o tanto de prova contra ele, falando, peraí, peraí, não vou fazer isso de graça não, você vendeu o relógio e recebeu 64 mil dólares em dinheiro vivo e o resto dos crimes que você cometeu. Imagino que o Bolsonaro nem conta pro... O Weingarten deve saber de alguns, né? Duvido que não saiba. O outro advogado não deve nem contar o Bolsonaro quais são os outros crimes, que senão é capaz do cara pedir o dobro para ele. Ah, então teve joia aí, 17 milhões que foi pega, mas teve outra que não? Quantas que não foram pegas? Você vendeu essas joias por quantos milhões? Você recebeu esse dinheiro também em espécie do Tenente Coronel Cid? Então usaram o avião da Força Aérea Brasileira também para transportar, além de joias e dinheiro vivo, para transportar milhões de dinheiro vivo para você? Foi isso, Bolsonaro? Paga um pouco aqui também. É tudo teu? Então, agora a situação tá pior. Só que tem uma coisa, eu tô falando aqui insistentemente porque eu tô ficando desesperado, que eu tô vendo que não tá tendo uma reação à altura da esquerda. E não falo nem do governo só não, falo aí da esquerda como um todo aí, dos próprios, de quem acompanha, de quem tem que compartilhar tudo mais. Os bolsonaristas estão com tudo nas redes sociais disseminando fake news contra o Lula. Só que não estão fazendo a defesa do Bolsonaro. E o pessoal da esquerda está atordoado tentando fazer a defesa e está funcionando assim. O bolsonarismo vem com uma fake news e bate forte. O pessoal da esquerda, quando eles estão se organizando para responder essa fake news, já veio a segunda, para bater forte. Então é aquela, imagina a luta de boxe, você leva uma na cara, você fica assim, quando você está olhando assim, antes de você levantar a guarda, bum, levou outra. Aí, bum, vem outra. Então tá assim que tá acontecendo com o governo Lula, viu? É isso. Tá vindo fake news uma atrás da outra. Voltaram com tudo, com um enorme apoio da imprensa. A imprensa não vai apoiar, nossa, um editorial do O Globo. Às vezes sim, o Estadão e a Folha fizeram. Um editorial para disseminar coisa distorcida contra o Lula. Mas a imprensa tem ali nos seus quadros jornalistas que eles sabem que servem ao bolsonarismo exatamente para fazer as matérias, que não precisa ser matéria de capa, só precisa estar ali no site Globo, G1, Estadão, Folha, porque os bolsonaristas compartilham o link daquilo, ou captura de tela, né, o print screen daquilo, e saem distorcendo e disseminando fake news. E geralmente a matéria da imprensa já é distorcida. Pega uma coisa do governo Lula, distorcem para parecer que está errado, aí o bolsonarismo pega e distorce mais ainda para parecer que é um crime daqueles imperdoáveis. É isso que está acontecendo.
O problema, novamente, para a situação de Bolsonaro, que isso é um problema para o Lula, viu? Mas também para o Bolsonaro, porque não defendem o Bolsonaro. Toda vez que tem um bolsominion ali acusando ministros do Lula, inventando escândalo de corrupção do Lula, falando de ideologia de gênero, é um bolsominion que, neste exato momento, não está defendendo o Bolsonaro. O Bolsonaro ainda está desesperado com isso, viu? Não pense que, não, desistiu. Não. Esse é assunto de vida ou morte para ele. Está desesperado. O Fábio Van Garten não sabe o que fazer. Ele é o segundo do Bolsonaro, ele está tentando de tudo. E ele conseguiu ali acordar a militância bolsonarista para ir para cima do Lula, mas não para fazer a defesa do líder. Até porque a maioria dos grandes influenciadores bolsonaristas hoje são políticos. E eles lutam. Na política não existe espaço vazio. Se sai alguém que ocupava um espaço, automaticamente outras pessoas ocupam esse espaço. E eles estão lutando aí para ocupar o espaço que será ocupado com a prisão do Bolsonaro. Duvido que hoje a grande preocupação de alguns bolsonaristas influenciadores que têm milhões de seguidores e que são parlamentares seja o Bolsonaro ser preso ou não. Para eles, no máximo, a narrativa do sim, do não, de gostar do Bolsonaro, mas de resto, eles sabem, o Bolsonaro sendo preso, o meu espaço aumenta, o meu espaço dobra, triplica aqui na extrema-direita. É isso. Então, veja, tem traições silenciosas acontecendo. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Falou!